Diz então uma palavra assim. Você quer ler comigo? Vamos ler todos juntos? Então vamos ler. 1, 2, 3. Nada vale, dirá o comprador. Mas indo-se, então se gabará. Vamos ler junto de novo? Nada vale, dirá o comprador. Mas indo-se, então se gabará. Amém? Pode fechar sua Bíblia. E nós vamos fazer mais uma oração ao fundo musical. E nós vamos orar a Deus. Senhor Pai, muito obrigado por esta palavra, por este culto maravilhoso, da qual o Senhor está falando conosco poderosamente, através dos louvores, da oração, da palavra, em todo momento, Pai. Nós sabemos que Tu estás aqui em nosso meio, agindo, Senhor. Quem poderá impedir? Então, Senhor, nós pedimos que o Senhor continue falando conosco através da palavra do Senhor. Amém? Pode tomar o vosso assento com alegria, dando glória a Deus, e aleluia, e Jesus está na casa. Amém, irmão? Amados irmãos, quando nós estamos aqui comunicando a esta palavra que Salomão, filho de Davi, esteve escrevendo esta mensagem, essa passagem, é uma mensagem específica. E essa mensagem específica, ela está falando acerca de uma negociação. Aqui nós temos dois elementos, ou duas pessoas que estão negociando. Como nós lemos, Salomão está dizendo, nada vale, dirá o comprador. Então nós temos um comprador, e pós esse comprador, nós estamos dando continuidade à palavra que Salomão está dizendo. Que esse comprador, a partir do momento que ele faz o negócio, ele sai se gavando. Se gavando é a mesma coisa. Nós conhecemos como gavando-se. É assim que começa essa mensagem. Essa mensagem, por título, irmãos, nós podemos dizer assim: não negocie com o adversário. Olha para o teu irmão e diga, não negocie com o adversário. Olha para o teu irmão, diga para ele, vamos interagir. Diga para ele, não negocie com o adversário. Essa é a mensagem que Deus deu para mim há muitos anos. E quando Salomão está falando disso, irmãos, que esse homem que veio a negociar, e todos nós, para nós entendermos, nós vamos aqui conjecturar um pouco e trazer que a negociação, quando nós queremos negociar, ou quando alguém quer negociar conosco, geralmente quando nós vamos numa revenda para nós vender o nosso carro, e nós queremos comprar um outro carro, aquele dono da revenda, ou aquele moço que trabalha como vendedor daquela venda, ele está instruído. Ele está com a mente formada, vamos dizer assim. Que quando você chegar com o teu carro, lindo, é só uma comparação que eu quero para os irmãos entender a espinha dorsal dessa mensagem. Que aquele comprador, ou o próprio vendedor, ele está preparado para quando você chegar com seu veículo lá naquela revenda, ele começa a desdenhar. Ele começa a desfazer aquilo que você tem. Ele começa, se o pneu não está furado, ele vai dizer que está furado. Se o motor não está bom, ele vai dizer que tem problema. Se o carro está em perfeita condição e você quer pegar um outro carro, até quem sabe de um ano melhor, de uma condição melhor, que você tanto segurou aquela condição para ter um carro melhor. Eu só estou fazendo uma comparação. E aquele vendedor, todos nós sabemos que ele vai desfazer aquilo que você tem. Mesmo que você cuidou com o maior carinho, mesmo que você passou anos e anos aplicando suas condições para que aquele carro se mantesse em boas condições. Mas quando você vai lá negociar, ele vai desdenhar, ele vai desfazer. É aqui que eu começo a mensagem para que eu e você entenda qual é a intenção do adversário da nossa alma. O maligno, Satanás, o diabo, aquele que veio para matar, roubar e destruir. É assim, irmãos, que Salomão está dizendo, ei, abre os olhos, não negocie com ele. E a Bíblia está repleta, irmãos, de passagens que houve desde a criação dos séculos, desde Gênesis ao Apocalipse. Nós vamos ver o homem criador e criado por Deus, fazendo das coisas de Deus e o inimigo trabalhando para desdenhar as coisas de Deus. E quando nós falamos sobre isso, nós vamos em Gênesis capítulo 3, irmãos. Nós estamos diante de uma mensagem onde Deus está formando a terra. E quando Deus começa a formar a terra, a Bíblia diz, irmãos, que tudo era perfeito. E que Deus não fez perfeito, tudo é perfeito. E quando Deus faz as suas perfeições e suas criações,
desde os animais, o globo terrestre, desde as plantas, os animais marítimos do mar, dos ares, tudo estava perfeito, mas precisava alguém para dominar. E a Bíblia diz que naquele momento Deus então põe no seu coração em formar um ser humano, um ser como eu e você. Ele diz: farei o homem à imagem e semelhança, a minha imagem, a minha semelhança. E Deus então junta um barro, irmãos, e começa a formar um ser humano, um boneco primeiro. Porque sem o fôlego de Deus, sem o sopro de Jeová, ele não poderia falar, nem andar, nem caminhar, porque era um simples barro. E a Bíblia diz que naquele momento, aquele ser está formado, mas precisa de algo a mais, o sopro de Deus. E Deus sopra. Naquele momento, aquele ser de barro, ele passa a ser um ser humano. E aquele ser humano, Deus põe o nome e diz que você será o dominador de tudo. Estou dando a ti esse lugar. Esse lugar significa que era o Éder já formado. E Deus chama esse ser humano e diz para ele: pode pôr o nome de todos os animais. E aquele ser humano, da inteligência de Deus, porque de capacidade humana ele não tinha nada. Mas pela capacidade de Deus, aquele ser humano começa a botar nome de todos os animais da terra. Deus olha, irmãos, e vê que tudo era perfeito, mas aquele homem precisava de alguém. E Deus começa a pôr no seu coração e diz: falei uma disjuntora. Então no capítulo 4 em diante, no capítulo 3 em diante, para chegar ao 4, ele forma a mulher, ele forma o casal. E aqueles dois começam a caminhar juntos, dentro de um Éden. Éden significa paraíso, lugar lindo, lugar maravilhoso, que eu e você nem imaginamos como é que é. Mas deve ser muito bom, porque se o céu vai ser bom, lá também era maravilhoso, que a presença de Deus estava lá. E a Bíblia diz que naquele momento, irmãos, aqueles seres humanos estavam felizes. Havia perfeição, havia alegria, havia paz, havia maravilhas lá dentro, que eu e você nem possamos imaginar, mas era maravilhoso o Éden. Mas vindo o tentador, irmãos, Satanás, o diabo, todo mundo bota a culpa na cobra, mas a cobra não tinha nada a ver, porque a serpente, a Bíblia diz que é Satanás. Ele era a serpente que estava lá. Ele vendo a alegria do ser humano, ele vendo a maravilha de Deus na vida do criado, do que Deus, o Criador, fez, ele se encheu, como sempre se encheu de ódio. Diga para o teu irmão: o teu adversário não é eu, é Satanás. E é ele, irmãos, que vai vir negociar com esse casal. E quando ele chega, irmãos, ele vem como uma serpente. E ele vê Eva sozinha, distraída, e crente distraído dá problema. O crente não pode se distrair. O crente tem que estar sempre ligadinho com Deus. Porque quando ele dá uma brechinha, o adversário vai chegar e vai começar a negociar. Olha só. E aqui ele começa a primeira negociação. E ele chega e diga para eles: viste no paraíso, esse lugar lindo? Vou conjecturar, irmão, para mim encerrar mais rápido. Olha só quantas coisas lindas. Ele disse: está vendo aquela árvore no meio do centro? Irmãos, há poucos momentos antes, Deus tinha dito para Adão e para Eva que não era para comer daquela árvore no centro do jardim. Pastor, pastor, eu não sou uma pastora, eu sou missionário, não sou mais, eu sou um membro da igreja. Perdão, irmãos. Irmão Gilberto. Naquele momento, irmãos, ela vai dizer: está vendo aquela árvore? Era linda aquela árvore. As frutas eram belas, eram maravilhosas, cobiçadas aos olhos. Todos nós queríamos comer daquela árvore. Pois a ordem de Deus era não comer. Por quê? Porque havia outras árvores que dariam a eles o mantimento. Então não havia necessidade de que ela viesse cair no engodo daquele adversário, da serpente. Mas a serpente foi sagaz, a Bíblia diz, e começa a induzir. E começa a induzir. E começa a induzir a mente de Eva. Você não vai morrer. Não, mas Deus falou que eu vou morrer. Ele disse: não, não vai morrer. Você só vai conhecer o bem e o mal. E visto isso, irmãos, a serpente agora consegue uma investida contra o ser criado por Deus. E convence. E aqui nós temos que o primeiro erro e o primeiro pecado. Pecado de desobediência. Aquela mulher desobedeceu a ordem de Deus. Deus disse: não coma, não coma. É como eu e você, irmãos. Deus está falando comigo, contigo, e dizendo para mim e para você que nós não podemos desobedecer a ordem de Deus que está na palavra de Deus. E eu e você, o inimigo está trabalhando para tentar fazer com que eu e você peque no pecado da desobediência. Pastor, Deus tinha visto, estava vendo tudo, porque dos olhos de Deus nada escapa.
Nós podemos sair daqui para o norte, para o sul, para o leste, oeste. Aonde eu e você estiver, os olhos de Deus estão como chama de fogo olhando para mim e para você. Então assim, o melhor é você obedecer do que sacrificar. Porque agora nós estamos vendo o primeiro erro de um ser humano, de uma mulher, de um homem como eu e você, em uma falha que eu e você, quem sabe, caímos, mas podemos se reerguer nessa noite e dizer, eu não vou falhar mais nessa, porque até aqui eu já desobedeci. E se eu desobedecer mais, quem sabe, pode vir o julgamento. Pastor, que julgamento? A Bíblia diz que naquele momento, chega Adão, ela convence Adão que Adão também tinha que passar pelo mesmo processo. E a Bíblia diz que os dois vão passar pelo processo, irmão. É pelo processo de Deus. E qual é o processo? Foram expulsos do paraíso. Logo após, Deus dá a ordem, então, deles sair do paraíso. Dá o julgamento para a serpente, mas o homem, pela sua desobediência, não escapa do julgamento de Deus. É o que eu e você estamos pensando, mas Deus é misericordioso. Deus é, mas a Bíblia diz que Ele também é justiça. E a Bíblia diz, irmãos, agora no capítulo 4, que está chegando a geração de Abel e Caim, filhos de Adão e Eva. Quando Abel e Caim nascem, o primeiro que nasce é Caim. E quando Caim nasce, a Eva vai dizer, e Deus foi bom comigo, me deu um varão. Quando logo Deus dá Abel para ela, e dá 2 filhos homens. E aquela serpente, aquele perseguidor, o negociador continua agindo. Porque ele nunca vai desistir. E agora ele vai trabalhar na família daquele que ele já tinha conseguido derrubar. E a Bíblia diz que Abel e Caim, irmãos, um era lavrador, o outro era cuidador de ovelhas. Quando Caim e Abel são grandes, homens já formados, a Bíblia diz que eles trazem a primeira oferta para Deus. E quando eles trazem a primeira oferta para Deus, a Bíblia diz que Caim era lavrador. E ele trazia das suas hortaliças diante do Senhor. Mas Abel, irmãos, cuidava das suas ovelhas. E ele preparava uma ovelha toda cuidadinha, no seu regado, no seu carinho, no seu amor, no seu afeto. Ele cuidava daquela ovelha, porque era para Deus. Então ele fazia o melhor. E a Bíblia diz que Abel trazia das suas primícias. O que é que você está dando para Deus? O resto? O que é que você está oferecendo para Deus, achando que Deus está se agradando? O resto que você pode dar, ou você está dando o melhor de que você pode dar para Deus? É por isso que o ser humano, irmãos, muitas das vezes são convencidos pelo adversário em dizer, por que tu vai dar isso, por que tu vai dar aquilo? Vou pegar um exemplo, por que tu oferta na igreja, por que tu dizima na igreja? É só um exemplo, faça isso se você quiser. Porque quem faz isso só vai receber bênçãos. Isso é testemunho próprio. Mas tem outras coisas que o homem poderia obedecer a Deus e fazer melhor. Mas ele não faz. Por quê? Porque ele já está sendo convencido ao adversário, dizendo, não faça, rapaz. Você vai dar para quê, rapaz? Para construir igreja para quem, rapaz? Para poder engordar o pastor? Que isso? Para que isso? Irmão, não negocie com o diabo. Não negocie com o adversário. Diga para ele, eu vou dar o melhor para Deus. Eu vou dar o melhor, eu vou dar meu melhor louvor, eu vou dar minha melhor oferta, vou me dar minha melhor pregação, vou me dar a minha melhor evangelização na cidade para que eu traga um drogado, uma prostituta, um ladrão para dentro da igreja. É isso que você tem que aprender. Que Abel fazia isso, mas Caim dava restou, e Jesus não quer restou, e Deus não quer resto. Porque se Deus, irmãos, quisesse resto, Deus nunca tinha salvado nós. E a Bíblia diz que agora Caim traz e Deus não aceita a oferta dele. Porque foi de mau grado. E coisa de mau grado fica para si. Nem dá para Deus. Eu sempre digo, quando eu saio na rua, irmão, e eu vejo, esse dia eu estava enlajeado com minha família, comendo um lanche ali. Eu, quando eu tenho dinheiro, não me interessa, irmão. Eu sou daquele assim, ó, eu pego e dou mesmo e nem olho para trás. Se é 50, se é 10, se é 20, não me interessa. O importante é que Deus falou no meu coração e não me interessa para quem que eu tenha que ofertar e dar. Se eu tenho que fazer algo para uma pessoa e seja de graça, não cobre, está abençoado eu. Porque eu aprendi que quem mais dá, mais recebe. Eu aprendi que quem mais se doa, mais recebe. Mais vai ser abençoado na terra. Estava passando um mendigo, irmãos. E aquele senhor, eu tinha 10 reais passando ali. E eu parei para dar uma oferta para ele. Pastor, tu vai dar para drogado, para bêbado, para cachaceiro? Não me interessa o que ele vai fazer com o dinheiro. Eu fiz a minha parte. Eu dei para ele o dinheiro que era para ele comer um lanche. Mas se ele não quis comer, o que eu vou fazer? Deus falou que era para dar. Eu dei.
É isso, irmãos, que muitas vezes nós queremos dar o melhor de nós, mas primeiro nós julgamos a situação. Primeiro nós condenamos, para depois nós ver se podemos. É claro, irmãos, nós não vamos sair dando para todo mundo, mas a gente tem que fazer aquilo que o Espírito falou no nosso coração. E Abel deu o melhor, mas a Bíblia diz que agora está instaurado um complô. O inimigo entrou no coração de Caim. E esse problema, irmãos, está instaurado. É ciúme. Espírito do ciúme. E olha o que tem nas igrejas. Se o irmão canta um pouquinho melhor, o outro se aborrece, se embebece, já bota um bicão para baixo. E diga, eu não vou cantar mais. Está enganado, você tem que fazer melhor. Vai, ensaia mais, canta mais para Deus. Porque Deus não quer saber se tu canta afinado ou não. Deus quer saber se tu canta para Ele, se tu canta para Ele, se tu adora Ele, se verdadeiramente tu é um cristão que está aqui para fazer a vontade dEle. E a tua oferta está chegando no altar de Deus. E aí está chegando com um cheiro suave. E a benção volta. Foi o que Caim não fez. Ele negociou. E a Bíblia diz que o ódio entrou no coração dele. Ele mata o seu irmão. Matou Abel. De ciúme, irmãos. Quantos crentes, irmão, que querem matar um outro. Com palavras. Não tem coragem de falar. Eu vou falar tudo hoje. Vocês podem me correr daqui de Boqueirão. Ciúmes. E quer ver uma coisa que eu tenho mais nojo? É de crente covarde. Que pega celular para mandar mensagem ou indireta para irmão. Lá na minha igreja não se criou. É feio. Deus não está nesse negócio. Se eu e você, irmãos, não puder ajudar, nós fica caladinho. Se eu e você não puder fazer o irmão ingressar e andar rumo ao céu, fique quieto. Não mata teu irmão. Não faça o que o adversário está falando. Diga para ele, cala a boca, Satanás, porque se é para mim perder meu irmão lá fora, eu quero ficar do lado dele, orando por ele, ajudando ele, incentivando ele a ficar na igreja. Não tenha ciúmes da oferta do teu irmão, faça o melhor, vai lá e dá primícia para Deus, que Deus vai te abençoar. Isso não tem necessidade. E aqui nós temos a segunda instauração, irmão, de um complô. Nada vale, o adversário trabalhando. Para nós ser rápido, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que Abraão também falhou. Aquele que Deus chamou e disse lá, sai do meio da tua parentela. Quem já leu essa mensagem sabe, conhece Abraão. Quem lê a Bíblia sabe. Esse homem foi escolhido, irmãos, por uma especial escolha, como eu e você. Sai do meio da tua parentela que te levei a uma terra que dará para ti, Canaã. Não era aqui que dava leite e mel. Não era, não. Era Canaã. E Canaã também era bênção. Canaã é a casa de Deus. E a Bíblia diz que aquele homem recebe uma grande chamada. E quando ele recebe uma grande chamada, irmão, ele sai. A primeira voz que ele ouve é Deus falando com ele. Ele sai e vai peregrinar no deserto. Sem saber para onde ele ia, como ele iria, do que ele comeria, como sustentaria aqueles que iam com ele. E a Bíblia diz que o nome dele era Abrão e Saraí. Até Deus mudar a história dele, o nome dele, a Bíblia diz que ele está peregrinando. Mas quando ele chega, irmãos, e Deus muda o nome dele para Abraão, e de sua mulher para Sara, logo que ele recebe esse título, que ele recebe esse vogado de Deus, a Bíblia diz que ele começa a vacilar. Porque é fácil, irmão, eu e você começar a vacilar com o irmão, com Deus, com a igreja, quando nós começamos a receber alguma coisa. Enquanto nós estamos lá embaixo, pode cuidar, até funcionário de empresa, enquanto ele está lá embaixo, é humilde, é uma bênção. Dá um cargo para ele, para você ver se ele não pisa nos teus pés. E aqui nós estamos vendo que Abraão, a recente ser abençoado, houve fome na terra. E quando houve fome na terra, irmãos, a Bíblia diz que ele vai olhar para onde? Para o Egito. E quando ele vai olhar para o Egito, ele desce com a família dele para o Egito. Chegando no Egito, irmãos, quando ele se depara com os egípcios, ele vem e começa a ouvir a voz do negociador. E diz para ele, olha, se você disser que você é marido da tua esposa, eles vão te matar, rapaz, vão te tirar a cabeça. E ele chega e entra aquilo no ouvido e diz, não confiou em Deus. E ele chega e diz, Abraão, Sara, não diga que eu sou o teu esposo. Diga que eu sou o teu irmão. Porque quando eles souber que eu sou o teu esposo, eles vão me matar para ficar contigo. Ei, irmão, nós não perdemos nada, porque Deus está abençoando. O que é nosso, o diabo não vai tomar.
Mas tem crente que não entende isso. Ele não confia, ele diz que confia, mas não confia em Deus. Ele diz que entregou tudo na mão de Deus, mas ele não entregou tudo na mão de Deus. É só da boca para fora. Porque quando a turbulência está chegando, quando a fome, e fome se diz miséria espiritual, quando nós estamos lá embaixo, quando nossa fé ainda está abalada, quando nós estamos instaurados numa grande guerra de luta e provação, aí nós começamos a oscilar a fé, começamos a pensar a retroceder. E Egito significa o mundo. Aí nós queremos sair da igreja. Aí nós achamos causas e danos e pessoas que são culpadas por eu querer me desviar da igreja. E o culpado é você. Porque você ouviu o negociador e está dando a ele a ênfase de que você não quer mais ficar na igreja. Só que o problema não é a igreja. O problema não é ali. O problema é você que está dando ênfase ao adversário que está dizendo tudo isso na tua mente. E você está negociando. Nada vale, nada vale. Eis o negociador. Está botando tudo que você deu, Deus deu na tua mão, você está jogando fora. E aqui Abraão estava fazendo a mesma coisa. Qual é o doido que vai dar a esposa? Qual é o doido que vai chegar num lugar e não vai lutar pela sua esposa? Mas Abraão fez isso, irmãos. E quando ele chega lá, ele fala. E logo quando os príncipes veem a Sara, que era nova, bonita, eles levam ela para dentro do Egito, para ser esposa do egípcio, de Faraó. Mas o que Deus dá na nossa mão, Deus não vai deixar o diabo tomar. Aquilo que Deus deu para mim e para você, irmão, se é ministério, se é chamada, se é família, for o que for, eu e você, mesmo nós sendo vacilão na obra de Deus, mesmo nós dando aquela causa para o adversário, Deus vai entrar com providência como fez com Abraão. Deus não vai deixar nós botar fora aquilo que Deus deu para mim e para você. E agora Deus comprou a guerra de Abraão. E quando ele compra a guerra de Abraão, a Bíblia diz que Deus vai derrubar sobre o Egito uma peste, uma praga sobre o Egito. E até Faraó ficou pesteado. Lepra no corpo de Faraó. Quando ele pensou de querer tomar Sara como a mulher dele, Deus mandou uma peste para dentro dele. E Deus, em revelação, em um sonho, Deus vai falar com o egípcio. Ele diz, tu não põe a mão na minha filha. Tu não põe a mão no meu filho. É assim que Deus fala com o diabo. Porque você não precisa temer o adversário. Nós só não podemos negociar com ele. Nós temos que dizer para o cara sujo, cala a boca, Satanás. Sai porque aqui meu negócio é com Deus. Não tem negócio contigo, meu negócio é com Deus. Eu não vou para o Egito, eu vou ficar em Canaã. Porque se Deus falou que eu suba a Canaã, posso passar o que eu passar. Mas para o Egito eu não vou negociar, não desço lá, mesmo que tenha fome. Mesmo que o dia está tenebroso, a luta está instaurada. Eu não saio da presença do Senhor e não negocio contigo. Aí Deus manda a peste, Faraó diz, se arranque tudo daqui, porque crente ruim, irmão, nem lá fora consegue ficar mais. Então, antes de você pular para lá, continua aqui que é melhor. E a Bíblia diz que agora Deus entra em providência. Mas nós não queremos falar só de quem se derrotou, irmãos. Quem deu ênfase para o diabo. Quem negociou com o adversário. Eu quero falar também de quem não negociou com o diabo. Diga para o teu irmão, tem gente que não negocia. E sou eu. Pode ser, sou eu. Eu não negocio. Fale para você, irmão, eu não negocio. Eu negocio com Deus, com o diabo eu não negocio. E Deus quer ver, irmãos, você fazendo isso. Pastor, o que o senhor está falando com isso? Eu quero falar, irmãos, que a Bíblia diz que no Velho Testamento, 1 Reis, no capítulo 22, versículo 13, nós estamos vendo agora o rei Acabe chegando na terra de um homem chamado Nabote. Ele tinha uma vinha que ele tinha ganhado do seu pai. E essa vinha, irmãos, significa uma plantação de uvas muito linda, muito boa. Uma colheita que aquele homem fazia, era uma fortuna que ele colhia. E ele preservava a herança dos seus pais. E essa vinha, irmãos, estava ao lado do reinado de Acabe. Aquele rei, irmãos, que foi desobediente a Deus, um dos piores que existiu em Israel, foi Acabe, casada com Jezabel, filha de Etibal, uma profetisa diabólica, maligna, satânica, que entrou dentro de Israel e proferiu, irmãos, a aprovação de uma seita Baal e de adoradores a Baal. E assim começou a fazer com que toda Israel, todo o povo de Israel, viesse a adorar e muitas vezes sacrificar, irmãos,
para um Deus pagão, mentiroso, enganador, que não podia fazer nada, não se mexia, não se falava, não andava, não caminhava. Era esse o Deus que esse homem tinha lançado dentro, para que o povo de Israel deixasse Deus, o verdadeiro Deus de Israel, de lado. E a Bíblia diz que ele põe a mão, irmãos, e ele chega a Nabote, num certo dia, e diz: eu quero a tua vinha. Está lá no capítulo 22, no versículo 13, de 1 Reis. E Nabote automaticamente vai dizer para ele: eu não posso negociar minha vinha, foi uma herança que eu ganhei de meu pai. Meus pais me deram. Ele disse: eu quero a tua vinha para que eu faça ela uma horta. Olha só, irmãos, que coisa séria. O diabo quer tirar aquilo que você tem de tão bom, de tão maravilhoso, que Deus deu na tua mão, para fazer o quê, irmãos? Outra vinha? Claro que não. Para destruir, para matar, para fazer bagunça. É isso que ele quer. Ninguém pega uma vinha, uma plantação de uva, que dá muitos cachos de uva, que dá uma herança de riqueza, para fazer uma horta que não tem nada para dar. Mas Acabe queria, e foi bem claro: eu quero a tua vinha para fazer uma horta. É o que o diabo quer, irmãos, com o teu ministério, com o meu ministério, com a nossa chamada, com a nossa salvação. Ele quer nos roubar esta salvação. Ele quer nos roubar essa essência, esse Espírito Santo que está na tua vida, para fazer o quê? Fazer de você um mendigo lá fora. Fazer de você um drogado, uma prostituta. Fazer de você que vive mendigando as misérias do adversário. Na droga, na bebida, no cigarro, em todas as coisas que não provém de Deus. Então, você está negociando com ele. Mas quando eu e você somos homens de Deus, mulher de Deus, que sabemos e entendemos que o que Deus quer para mim e para você é não negociar com ele, é dizer: não, eu não negocio. E Nabote disse: eu não negocio contigo. A minha vinha não. Mas aí a Bíblia diz que ele descai o semblante e volta para dentro do palácio. Quando ele chega dentro do palácio, Jezabel, irmãos, está vindo. E ele vê o semblante de Acabe caído. Por que está caído o teu semblante? Por que tu está triste, rapaz? O que aconteceu contigo? Ele disse: eu tentei negociar com Nabote, queria a vinha dele que está entre o muro do palácio. E ele não quer me vender, por ser herança do pai dele. E eu pedi para ele que eu quero comprar, eu quero dar dinheiro, te dou outra, e ele não negocia. E a Bíblia diz que Jezabel, maligna, disse: até hoje eu vou te dar essa vinha para você. E ela instaurou uma mentira. Ela chamou os líderes, os príncipes, e instaurou uma mentira, pegando mais 2 testemunhas, para que eles viessem apedrejar Nabote. E o plano dela deu certo. E a Bíblia diz que ele foi apedrejado, tiraram para fora, mentiram sobre a vida dele e mataram Nabote. E a Bíblia diz que eles quiseram botar a mão na vinha. A Bíblia diz que ao momento, irmãos, que ele e ela recebeu a notícia que Nabote estava morta, ele está descendo agora. E ela diz: pode ir lá, pega a vinha para ti. Só que ela não esperava que o Deus de Israel mandasse o profeta para dizer o que ia acontecer com eles. Porque não pensa nós, irmãos, que Deus não está vendo se nós negociamos ou não. Porque Nabote não negociou. Ele disse: eu posso morrer, mas que eu não dou aquilo que Deus deu para mim, o meu pai, eu não dou. Então não negocia. Pede a vida, perca a vida, mas eu não deixo de ser crente. Vou ser fuzilado, não tem problema, vou dando glória ao Senhor. Mas tem muitos crentes que não fazem isso, irmãos. O inimigo nem chegou perto, já está entregando de mão beijada tudo aquilo que Deus te deu. Nabote não, isso aqui é meu, Deus me deu, meu pai me deu, eu não vou dar para ninguém. Então tu vai morrer, vou morrer então. E a Bíblia diz que eles mataram ele, mas com o tempo que eles tentaram descer até a terra de Nabote, o profeta recebeu uma ordem de Deus e Deus disse ao profeta Elias: desce e vai ao encontro de Acabe. E diz para ele assim, assim, assim. E Deus deu a sentença. A hora que ele viu Tesbita, o profeta de Deus, ele disse: tu irás morrer. O teu sangue os cachorros vão beber. E da tua mulher também. E as prostitutas vão tomar banho no teu sangue, porque vão lavar o teu sangue. E não passou muito tempo, e isso aconteceu. Acabe vai para uma guerra, junto com Josafá, achando e fingindo que não era um rei, tira a roupa real, bota uma roupa de um soldado. Quando ele está fugindo da guerra, um soldado do Assírio, a flecha vai... cravou no lado da farda dele, da vestimenta de guerra,
justamente aonde não tinha proteção, do lado da costela. Tchá. E aquele homem deu aleatório. Só que quem mandou aquela flecha pegar Acabe foi Deus, porque Deus pegou a mão e disse, essa flecha tem rumo certo. Tchá. E ela, pá, matou o Acabe. Ele recebe aquela flechada, irmãos, naquela guerra, e a Bíblia diz que ele pede para o seu soldado, que era o motorista ali daquele carruagem, e diz, me tira daqui que eu fui ferido, e ele vai morrer dentro de Israel. Quando ele morre, irmãos, a carruagem está ensopada de sangue, e a profecia se cumpre. Eles tiram ele da carruagem, os cachorros vêm lamber o sangue dele, e quando os soldados estão lavando a carruagem no rio, as prostitutas estão tomando banho um pouco para baixo. E a profecia de Deus se cumpre. Mas que ele não botou a mão na terra e na vinha de Nabote, ele não botou. Então aqui é uma negociação que não foi, irmãos, concedida. Deus não permitiu o adversário botar a mão naquilo que era do homem chamado Nabote. É o que Deus não quer, irmãos, que eu e você negocie as coisas dele. Mas o melhor para nós encerrar. Mateus capítulo 4. E aqui eu gosto de chegar. Uma pessoa que deu para nós o exemplo, irmãos, de não negociar com o adversário. Agora o adversário está instaurado, irmãos, e materializado, Satanás, o diabo. Capítulo 4 de São Mateus, Jesus está agora jejuando 40 dias e 40 noites. E quando ele está já tomado pelo Espírito de Deus, a Bíblia de Satanás se apresenta a ele e leva ele ao deserto. Translada Jesus ao deserto. Do deserto ele vai, então, e apresenta-se Jesus em cima do penáculo do templo. E quando ele coloca Jesus lá, ele diz, ei, você não está com fome? No deserto ele vai fazer essa provação. Você não é o Filho de Deus? Você não está com fome? Então torne essas pedras em pães e coma, mata a sua fome. Desiste desse propósito. Olha só o que o diabo está tentando com Jesus. Acaba com esse sofrimento. Você está 40 dias jejuando, 40 noites. Será que você não está mal? Não era certo que agora você se alimentasse? E Jesus olha dentro dos olhos dele e diz, ei, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai. A primeira tocada de Jesus já foi um sinal que eu e você não somos fracos o suficiente de abandonar Jesus por qualquer coisa. E Jesus está dando exemplo. Agora ele não se dá por derrotado, irmão. Lembre disso. Satanás nunca vai se dar por derrotado. Quando a guerra lá na tua casa está instaurada, a briga entre o casal, porque casal também briga, irmão, isso dá problema. Então, você não pode abandonar a tua família. Você não pode jogar tudo e dizer, não quero mais. Você não pode largar o teu emprego, não quero mais. Ei, não é assim que resolve as coisas. O crente, ele vai resolver orando, consagrando, pedindo a Deus a graça para passar por aquela situação. Se Jesus pensasse como eu e você, nós não estávamos aqui. Nós já estávamos no inferno. Mas Jesus não. Ele olhou além. Não é? Você não pode ficar focado no problema. Você tem que olhar além. Não, hoje eu tenho problema. Mas amanhã esse problema vai passar e eu vou estar onde Jesus quer que eu esteja. E Jesus pensou, não, hoje eu tenho esse cara para mim ter que dar uma palavra para ele, já que ele quer. Mas eu sei que se eu passar por essa prova, amanhã eu vou ser chamado de Salvador. E a Bíblia diz que ele não se dá por derrotado. E aí ele pega, leva Jesus acima do pináculo e ele começa a dizer para Jesus, está escrito na palavra de Deus, que se você se jogar daqui para baixo, está lá em Salmos, se não me falha, 111, uma coisa assim. Eu não sou muito bom de guardar os capítulos, mas é lá em Salmos. Está escrito, porque o adversário vai sempre vir pela palavra. Ou você não é crente? Por que você está brigando? Por que você está bravo? Por que isso? Por que aquilo? Manda ele calar a boca, irmão. Diz assim, ó, até o crente fica bravo. Até o crente tem problema, porque todos nós pecamos e vamos pecar. Ninguém é santo, mas nós temos que entrar no caminho da santidade. Errar uma vez, na outra você tem que acertar. E Jesus disse para ele. A Bíblia, a palavra de Deus também diz, e o próprio Senhor, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele sempre teve uma resposta para o adversário.
Então quer dizer que eu e você não somos tão frágeis de simplesmente aceitar tudo que o inimigo bota na cabeça, tenta enxertar aqui, quando o Espírito de Deus está dizendo, não faz, meu filho, não faz, meu filho, e o inimigo está dizendo, faz, você não precisa mais disso, você não precisa passar por isso. Ei, é melhor passar com Deus tudo que passar e ser salvo, do que não querer passar e ir para o inferno. Desistir não é sinal de uma pessoa que tem vontade de ser salvo. Desistir não é sinal de uma pessoa que realmente teve um encontro com Jesus. Desistir nunca foi sinal de uma pessoa que verdadeiramente Deus chamou pelo nome. Se Deus te chamou pelo nome, não desista. Porque ele não vai vir uma vez, ele vai vir várias vezes. Enquanto você existir na terra, ele vai vir de novo. E você está firme de novo. E aí ele vem de novo, na terceira vez ele pega Jesus, leva lá em cima, no pináculo, e começa a mostrar toda a riqueza do céu, da terra, toda a riqueza. Então, trazendo para os dias de hoje, o melhor carrão, a melhor moto, o melhor prédio, melhor apartamento, só deduzindo, só para os irmãos entenderem como é que ele quis convencer Jesus, porque ser bem de vida não é pecado não, irmãos, tá? Você ter condições de viver uma vida tranquila financeiramente é de Deus. Nós temos que fazer, todos nós temos que lutar e desejamos que isso aconteça. E Deus quer. O diabo que quer ver nós na miséria. Deus não quer ver nós na miséria. Deus quer dar o melhor dessa terra, ele disse. E ele vai dar. Aí o diabo disse para ele, está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui te darei se prostrado me adorares. Olha só, ele querendo que o crente se prostre para ele. Ele está tentando a Jesus, se provar para Jesus, e a mente, irmãos, olha como ele trabalha na mente, ele está tentando convencer, porque ele diz, se tu és o Filho de Deus, ora, se tu és, ele era o Filho de Deus, o que trazia uma convenção, em convencer Jesus, que ele desce do céu, entra no ventre de uma mulher, pelo Espírito de Deus, se torna um ser humano, veio morrer por nós, e ainda fica 40 dias, 40 noites jejuando, e vem dizer alguém para mim, que eu não sou filho de Deus? Vem alguém tentando convencer a mim que Jesus me tira do charco de lodo, me traz para a igreja, me livra de tudo quanto é mal e vai dizer para mim que eu não vou ser salvo? Ninguém tem direito disso. O diabo estava tentando dizer, rapaz, você não vai vencer, você vai perder. E Jesus disse assim para o negociador, não. Ele disse, toda essa riqueza que você tem, que você pensa que tem, eu não quero. Não é isso que Deus quer para mim. Ele vai dar um checkmate no Satanás. Só para nós ler e concluirmos. Então ele chegou e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorar. Teu Deus, o Deus é até do Satanás, Deus é. Porque ele foi expulso do jardim do céu. Ele foi expulso do céu por desobediência. Ele disse, adorarás somente a Deus e mais ninguém. Eu só vou adorar o meu Pai. Eu vou fazer tudo o que Ele quer. E aí o que a Bíblia diz? Satanás sumiu. Se eu e você não negociar com ele, ele vai fugir. Se eu e você entender que agora era a hora que está instaurada a guerra, a briga, as coisas estão dando errado, está instaurado. E o crente vai o quê? Frouxar as pernas, frouxar os braços, parar de orar, parar de se convencer que Deus chamou, que você é crente. Quem te disse que você não é crente no dia da luta? Quem te disse que você não é uma bênção no dia que você não consegue orar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos? Quem te disse para você? Você ainda continua sendo filho de Deus. Você só vai perder a guerra quando você começar a ir lá fora e começar a pecar contra Deus. Aí você está começando já a cair na mão do adversário. Mas enquanto você está fraco, enquanto você está na igreja, enquanto você vem nos cultos, enquanto você continua acreditando que Deus está no negócio, você não negociou com o adversário. Você está forte, você está firme. A Bíblia diz que quando nós estamos fracos, Paulo vai dizer que ainda estou forte. O diabo é o fraco, nós somos fortes, porque Deus te fez forte nas coisas dele. É assim que o mundo lá fora pensa, meus irmãos. O drogado, quando o inimigo fala no ouvido dele, vai se drogar, ele vai se drogar. Porque ele negocia com o adversário e não tem força para negociar com Deus.
Quando o ladrão quer roubar, ele vai entrar na mente daquele que assalta, e ele vai dizer para ele: você vai lá no banco e pega os teus colegas e entra no banco e vai sair com os malotes. Só que ele não fala para ele que lá fora tem uma crivada de polícia cheia de arma, de fuzil para matar eles e levar eles ao inferno. Ele não fala isso para eles. Ele convence essas pessoas, e quando ele não mata, ele lança dentro do presídio. E de lá eles não saem tão cedo. Lá eles passam fome. Lá eles apanham. Lá eles passam miséria, enquanto eu e você estamos dormindo na cama, dando risada e feliz e pensando que não é feliz, irmão. Dentro do manicômio tem uma pessoa que deu lugar para o diabo. Pensou que era depressivo, disse que a vida dele já não tinha mais valor. Aí ele começa a tomar remédio, vai no CAPS, e eles começam a encher ele de remédio. Aí esse remédio não faz efeito. Aí essa pessoa começa a se entristecer mais ainda. As coisas, ele não conseguiu entender que o adversário está aqui, enchendo a mente dele de bobagem, de mentira, de ilusão. E ele começa a se afundar. E quando ele se afunda, as pessoas dizem: esse é louco. E aí eles levam para dentro do manicômio, levam para dentro de um hospital, e ele fica trancafiado lá, e eles tocando remédio na veia. Esse negociou com o inimigo. Quando muitos, irmãos, não vai para a corda, quando muitos não se enforcam, quando muitos não se dão um tiro na cabeça, e eu e você achando que somos fracos. Quando o traficante está negociando na boca, na biqueira, o inimigo já convenceu ele, irmão, que aquilo ali vai dar a ele uma vida plena de coisas boas, de carrão, de casa, de mansão. Mas ele não fala para eles, o adversário não fala para eles, e não diz para eles que daqui a pouquinho ele vai entrar em conflito com outro que também quer ser como ele, e o inimigo bota um contra o outro, e eles se matam, irmãos. Nada vale, diz o comprador. E indo se gaba. Depois que ele faz isso, depois que ele destrói as famílias, depois que ele destrói a tua casa, depois que ele destrói a tua vida, ele vai se gabar ainda, vai dizer: consegui, derrubei, matei, fiz isso, fiz aquilo. Para quem, pastor? Para Deus. Quando ele tira você da igreja, quando ele convence que você não vai mais cantar aqui, porque você está emburrado, você se rebeliou, você não quer mais fazer as coisas para Deus, ele te convenceu. Ele conseguiu te convencer a não vir mais no culto de quarta-feira, a não vir no culto de domingo, a não ser que você esteja trabalhando, irmãos, que eu também às vezes não consigo. Mas convence você a não pegar a Bíblia para ler, para falar e saber mais de Deus, daquele que te criou. E ele disse: consegui fazer ele comer a fruta do pecado, consegui fazer ele cair. E quantos, irmãos, estão lá fora? Vamos se colocar em pé. E quantos estão lá fora que o inimigo conseguiu convencer? Quantos pastores, missionários, que estiveram à frente do trabalho da igreja e se aborreceram, se entristeceram pelas coisas que acontecem no dia a dia, como eu e você vai acontecer. E se convenceram que voltar para o mundo, beber cachaça, beber cerveja, fumar maconha, usar droga, se prostituir, adulterar, fornicar, fazer tudo que o diabo gosta. Estão lá, irmãos. Só que tem muitos que estão no inferno já. Que o inimigo conseguiu ceifar a vida deles. Sabe aonde? Numa balada. Aquele jovem que cantava na igreja, que adorava na igreja, que você muitas vezes viu. E você recebe a notícia, ou quem sabe você olhou no WhatsApp, no Facebook. Meu Deus, esse jovem morreu. Morreu, sim. Por quê? Porque o inimigo, ele negociou, convenceu ele a ir para uma danceteria, fez ele encher a cara de bebida, perdeu o controle do carro, se capotou, morreu. Foi. Por quê? Porque o inimigo convenceu ele. E eu e você, o Senhor Jesus convence eu e você todo dia. O Espírito de Deus olha para mim e para ti no nosso coração. Não para agora. Continua.
Continua, Gilberto. Continua, irmão. Continua, irmã. Continua cantando. Não para. Ah, mas eu estou desafinado. Não tem problema. Continua cantando. A tua desafinação para mim não conta. O que conta é que tu está cantando. E se tu canta, isso tu me adora. E se tu me adora, eu vou te abençoar. E é assim que Deus quer para mim e para você. O verdadeiro adorador não negocia com o adversário, negocia com Deus. Ele diz: Senhor, eu vou te cantar para ti. Não é assim que nós cantamos? Eu vou te adorar mesmo que o dia que me falte o fôlego, falte isso, falte aquilo. Então continua adorando. Então não negocia com o adversário, negocia com aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te tirou do charco de lodo, aquele que te deu mais uma oportunidade de estar na casa de Deus, feliz da vida, cheiroso, bonito, cheirosa, cheio de felicidade, e você ainda acha que não é feliz. Olha para o passado para ver o que estava acontecendo contigo há 40 dias, há 3 meses, há 1 ano, 2 atrás, o que estava instaurado lá na tua casa, lá na tua vida, lá no trabalho, o que estava acontecendo. E Jesus foi lá, irmãos, usou alguém dos irmãos para ir lá te abençoar, fazer uma oração, mandar a capetagem tudo embora. E quando Jesus fez isso, ele mandou os demônios embora e disse: aqui vocês não pegam mais dele. Ele vai me adorar. E ele subiu aqui e adorou, ele desceu aqui e adorou, ele veio aqui, ela veio aqui e adorou. É você que não negocia, é você que está convencido que o meu negócio é com Deus e morar no céu. O meu negócio é ir para o céu. Quem diz isso? É Deus que está dizendo. É Ele que está te convencendo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, irmão. Não é o pastor Gilberto, não é o pastor William, não é o missionário irmão Silvano, não é eu que convenço você para ir ao céu. É Jesus. É Ele que dá o convencimento. No capítulo 4 Ele te convence que você é mais do que vencedor na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, se você é crente fiel e você veio aqui pensando em derrotar, em ser derrotado, porque é impossível que Deus me dê essa mensagem, que Deus não está falando com alguém aqui nessa noite. Que você disse lá na tua casa: hoje é o último culto. Hoje é o último culto que eu vou na Igreja Unidas. Eu te digo para ti, é o último dos milhares que você vai vir. Porque eu não vejo nada mudar. Você não vê, mas Deus está fazendo, Deus trabalhando. Ah, mas meu marido não está vindo para a igreja, missionário Gilberto. Ei, é só uma questão de tempo. Ah, mas minha esposa, pastor, eu tento convencer. Ei, você está no lugar errado, você está no lugar do Espírito Santo. Então você está no lugar errado. Ah, mas meu filho, pastor. Perdão, irmãos. É Jesus que vai te convencer eles. Então passa aqui na frente, nós queremos orar contigo. E eu vou passar a palavra para o pastor, missionário William. Deus falou contigo, Deus falou comigo.